Você sabe me dizer o que significa cultura? A palavra cultura vem do latim, inicialmente usada para designar o cultivo de plantações. É apenas no século XVI que ela começa a ser moldada para as significações que entendemos hoje em dia, os costumes específicos de nichos diversos. No século XX, a palavra esteve no centro de debates franco-alemães, como consequência de cenário político que vinha a se estabelecer as duas grandes guerras. O cenário catastrófico da Segunda Guerra Mundial, mais as críticas insurgentes aos ideais iluministas em decorrência dos horrores da guerra, mais o estabelecimento de novas hegemonias mundiais, mais a Guerra Fria e sua disputa capitalismo versus comunismo, mais a ascendência de pensamentos decoloniais, refutando a prepotência da construção de mundo europeia e imperialista, e as crescentes revoluções morais e estruturais constituíram o campo de construção dos estudos culturais dos anos de 1960 aos anos 2000. O início dos chamados estudos culturais é marcado pela criação do Centre for Contemporary Cultural Studies, o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos em português, na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Nomes marcantes desse movimento são de Raymond Williams, Richard Howard, Edward Palmer Thompson e Stuart Hall. Fora dessa escola também, podemos notar outros pensamentos, como o de Becker, Beezer, Mad Larter, Neville e Mary Ellen Brown, mas também vários outros que, se não contribuíram diretamente, certamente sua influência foi bastante importante. Mas, e aí? Bora entender o que essa galera toda tem para nos ensinar? Edward Thompson disse: a cultura não é apenas arte, algo para ser admirado ou que se vê nos momentos de folga, mas todas as práticas que davam identidade para um grupo, no caso, a classe trabalhadora. E é com essa ideia de cultura que os estudos culturais vão trabalhar. O receptor é um ser social e histórico, deixando para trás a antiga divisão feita de alta e baixa cultura, relegando a cultura popular à cultura de massa, excluindo suas particularidades e a diminuindo a uma ideia cultural passiva e subserviente. Os estudos culturais focam na ideia que a cultura é construída durante todo o processo de recepção e construção da massa, um mecanismo vivo que se altera na medida que é recepcionado, entendido e transformado pelos mais diversos culturais quais entram em contato com a mensagem. Os estudos culturais nascem de um lugar político, voltado para o pensamento de esquerda que discutia o marxismo na atualidade, fundamentando uma ideia de processo voltada para os movimentos sociais emergentes da época. Com o movimento negro e feminista, filósofos pós-estruturalistas foram grande inspiração para o desenvolvimento deste pensamento. É importante frisar que os estudos culturais estudam principalmente a influência dos meios de comunicação na produção e a transformação da cultura popular, trazendo como objetivo de estudo o que antes era considerado irrelevante e grosseiro para círculos acadêmicos elitizados. Entretenimento cotidiano passa a ser importante para a compreensão do todo cultural. Tem como a gente ver isso na prática. Alguns pensadores dos estudos culturais desenvolveram seus próprios métodos para entender melhor o processo de codificação e decodificação das mensagens, tanto transmitidas quanto traduzidas pelos seus receptores. John Fiske, por exemplo, dividiu a mensagem em 3 planos: realidade social, roupa, linguagem, aparência; representação técnica, que seria o enquadramento, equipamento e edição; e o ideológico, valores, posicionamento político, de classe e etnia. Dessa forma, fica mais fácil de entender o contexto da mensagem, qual seu público principal e seu objetivo, levando como consequência a mais fácil compreensão dos resultados dessa transmissão. Stuart Hall também fez seu próprio quadro de codificação e decodificação.
Em seu livro Cultura da Mídia, Douglas Kellner retrata diversas situações no contexto norte-americano em que esses métodos são utilizados para examinar diversas repercussões sociais em volta de produtos da mídia, como o efeito Rambo, em decorrência da construção militarista nos Estados Unidos, e por isso o sentimento de frustração pós-guerra do Vietnã. Também tem o efeito Beavis and Butthead, devido a uma juventude cada vez mais violenta e individualista, e o símbolo dos medos xenofóbicos e racistas das famílias de classe média, transcritos nos pavorosos filmes de terror da década de 80. Eita, é muita coisa, mas deu pra pegar, né? E aí, você gostou? O importante é ter aprendido, certo? Se rolou, não esquece de dar um gostei pra gente. E comenta pra gente um filme ou série que você goste, com uma breve interpretação pra gente sacar que você entendeu.